Valendo. Consegui. Então vamos lá, meu povo. Hoje a gente vai entrar no conteúdo de árvores. E vocês vão ver como árvores são fáceis. Então, para conseguirmos fazer as árvores, a gente vai primeiro fazer a lista. Porque a lista, ela é uma árvore de um caminho só. Ela só vai para frente. Mas se você entende os algoritmos sobre lista, qualquer um dos algoritmos de árvore é a mesma coisa, só que com múltiplos caminhos. Então, qual vai ser a nossa proposta hoje? A gente vai fazer a nossa lista já pensando nas árvores, e nós vamos implementar os métodos sobre lista de forma recursiva. E como é que vai ser a nossa lista? Diferente da lista que nós criamos, que tinha um head e um tail de marcação, aqui a gente vai fazer uma lista onde não existem nós de marcação. O começo já é um ponteiro que aponta para o primeiro nó válido e o último aponta para nulo. Por quê? Porque nas árvores a gente tem um nó, esse nó ele é chamado de root, que foi o nome que nós usávamos para aquela lista que tinha um nó de marcação, que apontava para o primeiro, que apontava para o segundo, que apontava para o terceiro e depois ele voltava para o root. Esse nozinho aqui de marcação sempre existia e aí nós chamamos ele de root. No caso da árvore, a gente tem um nó que é o nó já válido e a partir dele a gente tem 2 ou mais nós. No caso, a gente vai começar com a primeira implementação mais simples, que seria um left e um right. E cada nozinho desses vai ter um left e um right. Na árvore, os algoritmos que nós veremos, eles serão implementados de forma recursiva. Então, descer na árvore, procurar um elemento na árvore, remover um elemento da árvore, tudo vai ser feito de forma recursiva porque é mais fácil percorrer a árvore recursivamente. Então, para treinar essa recursividade na árvore, a gente vai fazer isso já na lista. A gente vai fazer a inserção, o percorrimento da lista sempre tudo de forma recursiva. Na lista, isso é eficiente? Não, na lista isso não é eficiente, porque se eu tiver 1000 nós na lista e for percorrer a lista, eu vou ter 1000 empilhamentos de função recursiva, isso é zero eficiente. Só que como a árvore ela é achatada, o percorrimento dela, né, a descida dela é uma descida em logaritmo, você tem 1000 nós, você vai ter aí 10 níveis de árvore. Então você tem 10 níveis de descida, 10 níveis de subida. É como se você tivesse apenas no máximo até profundidade 10. Só que se você tem 1000 nós na lista, você vai ter 1000 empilhamentos de recursão. Isso é inútil. Só que a gente vai fazer já para espelhar como é que nós queremos fazer na árvore. Então, vamos lembrar como era o processo iterativo. Suponha que eu só tenho esse ponteiro e eu quero fazer um pushback, quero inserir no final da minha lista. Aí eu começo, ok, eu vou começar por onde? Eu vou começar por esse daqui. Para fazer um pushback, eu tenho que achar que nó? Esse daqui. Então eu tenho que sair procurando, o teu next é o nulo? 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 Sim, meu next é o nulo. Então, eu crio um novo nó e aí faço esse apontar para esse e faço esse apontar para nulo. A gente vai ter aí alguns casos especiais, que é quando ele está vazio, aí você mexe com head, ele tem um elemento, então você tem que ajustar a busca. Mas o que é o problema desses casos iterativos? É a quantidade de casos especiais. Por exemplo, quero fazer um pop-back. Quem eu estou procurando? Quero remover o último. Se eu chegar no último, eu consigo remover esse cara? Não. Porque removê-lo significa dizer para esse daqui que ele, a partir de agora, aponta para nulo. Então, para fazer um pop-back, para remover o último,
que eu estou procurando é, ei, o próximo do teu próximo é nulo? Aí ele, não. O próximo do teu próximo é nulo? Não. E o próximo do teu próximo? Não. O próximo do teu próximo é nulo? Sim. Então, como o próximo do teu próximo é nulo e eu estou retirando o último elemento, a partir de agora eu digo que você aponta para nulo. Isso seria uma busca interativa. A gente faz o fozinho e fica verificando um monte desses casos. Sim. Então, nessas buscas aqui, essa daqui, por exemplo, a gente já tem 2 casos especiais. Quando ele é nulo, não tem como fazer a busca. Quando ele só tem um elemento, não tem como fazer o laço de o próximo do próximo. Se ele tem a partir de 2 elementos, é que a gente começa a fazer o laço. O próximo do próximo, o próximo do próximo. Quando a gente pensa nisso recursivo, qual vai ser a nossa estratégia? Nossa estratégia será a seguinte. A ida, ela é a realização da ação e a volta, ela é a recostura da estrutura. Vamos lá. A invocação na ida é a realização da ação e a volta é a costura da estrutura. O que é que eu quero dizer? Vamos imaginar que eu quero fazer um pushback. Vamos voltar aqui para o pushback. Na minha recursão, eu vou chamar, ei, eu quero fazer um pushback em você. Eu começo aqui por esse nó aqui. Eu quero fazer um pushback nessa lista, nozinho. Aí o nozinho vai dizer, não, eu não sou o fim, joga o problema para o próximo. Ei, faz um pushback e me avisa quem ficou no teu lugar. Aí o cara, tudo bem. Ei, eu não sou o fim. Faz um pushback e me avisa quem ficou no teu lugar. Eu não sou o fim. Faz um pushback e me avisa quem ficou no teu lugar. Eu não sou o fim. Faz um pushback e me avisa quem ficou no teu lugar. Ele diz, eu não sou o fim. Faz um pushback e me avisa quem ficou no teu lugar. Aí ele diz, ok. Vou fazer o pushback. Se eu era nulo, agora eu vou criar um nó. Esse nó vai apontar para nulo. Só que esse carinha aqui, ele apontava para nulo antes. Lembra disso? Ele apontava para nulo. Então a gente poderia dizer que ele apontava para nulo. Na hora que eu faço a inserção e que eu digo, ops, eu estou aqui. Aí ele vai e refaz a costura. Eu ainda sou eu, eu ainda sou eu, eu ainda sou eu, eu ainda sou eu, eu ainda sou eu. Então esse nosso algoritmo, ele tem essa carinha aqui, ó. Ele tem essa carinha aqui. Eu vou fazer aqui um pushback. Vou fazer aqui um pushback. Vou fazer logo no código. Vou fazer logo aqui no código. Qual é a carinha dessa estrutura? Vamos só criar aqui o node, type, node, struct, que tem um value, que tem um next, que é um node, e aqui a gente vai para o function pushback. Tá. Então, eu recebo um node e eu pergunto para ele, ei, insere esse valor no final. Value int. Nessas funções recursivas, a gente sempre vai ter 2 funções, uma externa e uma interna. Essa interna é a função recursiva. Vou colocar aqui um underline, underline, para deixar bem explícito, mesmo esse não sendo o padrão, tá? Então, isso daqui é a função recursiva. Vou deixar, assim, mesmo sem a necessidade, eu vou mostrar o que seria a minha lista. A minha lista tem um head. E a minha função externa, ela é essa daqui, ó. Minha função visível, minha função de invocação. Ela é chamada a partir da lista e ela vai realizar um pushback nessa lista. Ó, isso daqui é a função externa. Então, eu poderia imaginar que eu estou usando assim. Criei a lista, lista é uma lista.
Aí eu vou fazer lista.pushback de 7, lista.pushback de 1, lista.pushback de 8, certo? Estou fazendo aqui os pushes. Então, internamente, qual vai ser a lógica? A lista vai dizer, ei, o meu head é o resultado da invocação de head e value. Asterisco note. Então, vamos olhar aqui essa estrutura. Eu recebo um nó para avaliar na recursão, eu recebo o valor que eu quero inserir, ou os parâmetros que eu preciso, e no final essa função tem que devolver quem fica no lugar desse nó. Então vamos lá. Vamos imaginar que o head começa vazio. Na hora que eu fizer esse pushback, esse cara vai verificar que o valor é vazio. Se o node é igual a nulo, ok, eu quero criar ele bem aqui porque ele é nulo. Então eu vou criar um node e retornar. Retorna um node com o value igual a value. Ok. Então, na hora que eu fizer esse pushback, que o meu head é vazio, porque a lista é vazia, esse cara vai criar um nó, vai me devolver o nó e eu vou guardar esse nó no head. Costura feita. E agora o head tem um nó. Quando eu pedir para ele esse elemento que já tem um nó, essa lista que já tem um nó, chamar a função de novo, fazer outro pushback, ele vai fazer o pushback chamando pelo head. Aí o head vai olhar, eu sou vazio? Não. Então eu vou chamar o pushback para o meu vizinho, fazendo a costura. O meu next vai ser pushback de node next value. E aí no final eu digo, eu ainda estou aqui. Então bora lá. Eu inseri o 7. Então ele começa, chama o pushback, o head já é vazio, ele percebe que o head é vazio, cria um nó com o valor do 7, devolve, eu coloco isso daqui no head, pronto. O head agora aponta para o 7. Eu mando inserir o 1, aí ele pega, beleza, chama o pushback passando o head agora tem o 7. Aí ele verifica, o head é vazio? Ele não sabe que é head, mas o nó é vazio? Não, o nó não é vazio. Então ele diz, ei, carinha da frente, realiza a ação do pushback e me diz quem ficou no teu lugar. Aí o carinha da frente vai verificar, vai descobrir que é vazio, cria o nó, retorna o nó criado. Esse cara, que é o head, que a gente sabe, atualiza a costura dizendo, ok, o meu next vai ser o cara que acabou de ser criado e ele retorna a si mesmo. Porque como ele é o head, ele retorna a si mesmo e atualiza a referência. Então, como é que é o nosso algoritmo? Nosso algoritmo, ele começa de um elemento, depois disso, ele chama recursão, né? Para ir para o próximo e depois vai para o próximo. Em algum momento isso chega no nulo, o cara cria um novo elemento apontando para nulo e devolve a informação de onde ele está para que essa informação seja ajustada, para que a costura seja ajustada. Esse cara que não mudou simplesmente diz eu continuo sendo o mesmo, e esse cara que não mudou avisa para o ponteiro eu continuo sendo o mesmo. E aí cada vez que a recursão vai, ela chega até o final, coloca o elemento e volta. Tudo bem? Essa é a nossa estrutura de base, nossa estrutura basilar. Todos os outros algoritmos, eles vão se comportar da mesma forma. Eu tenho uma ação interna, que é uma recursão, que sai procurando onde eu tenho que executar a ação, e eu tenho uma ação externa, né? Uma ação que é invocada pelo usuário e que prepara a minha ação interna. Por exemplo, vamos ver aqui como seria o popback. Quero remover do final. Então, ao invés disso daqui ser push, vai ser um pop. Esse vai ser um pop. Esse vai ser um pop. E esse vai ser um pop. Agora eu quero remover o último elemento. Tudo bem? Então ele diz, ei, remove o último elemento, começando do head, e me devolve quem ficou no lugar desse cara. Tudo bem? Remove e me devolve. Se o cara não existe, por exemplo, o head já começa vazio, tem alguma coisa para retornar? Não.
Então eu simplesmente não faço nada, só retorno vazio. Quem é o caso da ação? Quem é que eu estou procurando? Eu estou procurando alguém cujo next é nulo. Se eu cheguei nesse cara bem aqui, cujo next é nulo, o que é que eu tenho que fazer com essa criatura? O que é que ele tem que fazer? O que é que ele tem que se autofazer? Ele tem que dizer que ele, olha, lembra, a costura é refeita na hora que a gente retorna. Ele vai dizer, olha, eu sou nulo, eu não existo mais. Então, na hora que ele devolver para o carinha de trás, eu sou nulo, esse cara vai ajustar aqui o left dele, vai ser igual a nulo. Então, ele simplesmente vai dizer, rapaz, se o meu próximo é nulo, eu tenho que sair da lista. Então, eu vou dizer, ei, eu não existo mais. Lembra sempre que a gente diz, quem ficou no teu lugar? Quem ficou no meu lugar foi nulo. Eu existia, alguém apontava para mim. Mas agora eu não existo mais. E aí, quando eu fizer esse retorno, o cara que me chamou, que apontava para um nó válido, a partir de agora vai apontar para nulo, e a gente acabou de fazer o popback. Se a gente estivesse numa linguagem com controle de memória, seria aqui que eu iria liberar a memória do Node, né? Ou um free no C, ou um delete aqui no C++, tudo bem? Seria aqui que eu iria me livrar desse bloco de memória. Para você simplesmente não deixar o negócio solto, você pode pelo menos zerar o valor para ter certeza que mesmo ele saindo da lista, ele não guarda nenhuma informação para o resto pro garbage collector lá, para algum vazamento de memória. Ó, internamente é a mesma estrutura, tá vendo? O que mudou foi a minha ação, mas internamente eu tenho a mesma estrutura. Faço as chamadas para que todos os elementos sejam visitados, e é justamente a costura que me permite inserir e remover elementos dentro do meio da lista. Ok? Vamos fazer mais um aqui para a gente treinar Vamos fazer de conta que eu quero inserir ordenado. Então eu quero insert sorted. Quero inserir ordenado. Ou seja, faz de conta que a minha lista é 3, 6, 9, 10, 11. Se eu quero inserir o 8, para onde é que o 8 tem que ir? 8 tem que ir para depois do 6. Ou seja, onde é que é o meu ponto de parada? Onde é que eu chego e digo, aqui que eu quero inserir esse cara? Eu sei que eu tenho que inserir esse cara no momento em que eu cruzar a fronteira, chegar em alguém maior do que ele. Por exemplo, ei, é aqui que é a hora de me inserir? Não. É aqui que é a hora de me inserir? Não. É aqui que é a hora de me inserir? Ou não? Sim, porque o 8 é menor do que 9. Eu sei que se eu passar para frente, já vou estar atravessando a fronteira. Então, qual seria o nosso... e o último caso seria, se eu quero inserir o 15, aí ele chega bem aqui, é aqui que eu quero inserir o cara? Não. É aqui que eu quero inserir o cara? Sim. Então, ou eu cheguei em alguém que é nulo, ou eu cheguei em alguém que é maior do que eu. Então, em ambos os casos, está na hora de inserir. Então, vamos lá, os dois casos. Ou o nó é nulo, e aí se o nó é nulo, como é que eu coloco o cara aqui nesse meio? Eu vou fazer que nem eu fiz, né? Retorne node com velo igual a velo. Cheguei no fim da lista, eu simplesmente me crio como se eu fosse o pushback. Se eu não tô no fim da lista, eu tenho que verificar se o valor dele é maior que o meu valor. Então eu tenho que me inserir aqui, antes desse cara. Então quem serei eu? Eu serei o node. Qual vai ser o value desse node? O value que eu estou recebendo por parâmetro. E quem é o next desse node?
é o node.next. Eu fico no meio. Eu acabei de achar um nó que é maior do que eu, então esse cara passa a ser o meu next e eu me devolvo para tomar o lugar dele. Faz sentido? Tamo junto? Então vamos lá. Eu cheguei, tô aqui. Tô aqui, o 1, 3, 8, 9. Eu quero inserir aqui é o 11. Eu quero inserir o 10. Aí eu chego aqui, não, eu sou maior do que ele, eu sou maior do que ele, eu sou maior do que ele, eu sou o 10, né? Aí eu chego aqui pro 10, não, eu sou maior do que ele, ops, eu sou o 10, eu tenho que entrar bem aqui. Então eu me crio, o meu valor é 10, o meu next é o cara que eu estou vendo, apontando, e eu me devolvo para quem chamou a recursão para ficar no caminho desse cara. Tudo bem? Então, a nossa recursão, nossa ida e nossa volta está funcionando de boa, tá? Então, vou pedir para vocês estudar aí uns 5 minutinhos para vocês tentarem fazer um caso, tá certo? E se eu quisesse remover, tá aqui, ó, estou inserindo por valor, tá certo? E se eu quisesse remover um determinado valor? Eu não quero inserir, eu quero remover por valor. Estou procurando esse cara que eu tenho que remover. Tentem aí fazer num instantinho, vai. O que é que muda? Pode ser no papel, no caderno, faça o rascunho. Quero remover o cara com esse valor. Eu esqueci a minha garrafa. Esqueci. Cadê minha garrafinha? Ai não, tá aqui, ó. Bora lá. O que é que muda se eu quero remover com o valor duas variantes, tá? Se essa for fácil, eu quero remover a primeira ocorrência desse valor e eu quero remover todas as ocorrências desse valor. Então, quero remover todas as ocorrências desse valor na lista. O que é que muda aqui no algoritmo? Bora lá, ajusta aí a função, vamos ver se vocês conseguem. O que é que muda se eu quero remover um valor da lista, que tenha esse valor, por exemplo, quero remover a primeira ocorrência do 5, ou quero remover todas as ocorrências do 5, são problemas diferentes. Tenta primeiro fazer um e ver aí o que é que tem que ajustar. Pode fazer só o pedacinho que vai mudar no código, é só um pedacinho. Sim. O popback, se eu existo, eu simplesmente retorno nulo para dizer que não existo mais. Entendeu? Só que aqui, se eu estiver no meio da lista, eu não posso retornar nulo, senão eu vou matar a lista toda. O que é o ajuste que a gente tem que fazer aqui? É só um ajustezinho maroto. Bora lá. É um ifzinho, safado. O que é isso?
Foi, resolveram já, moleza? Estão quebrando a cabeça ainda. São 2 linhas só para alterar. É, 2 linhas. Quero remover o valor. Do primeiro que é mais fácil. Remover uma ocorrência do valor é mais fácil. Remover todas aí vai ser mais denso de lógica, mesmo que isso seja 2 linhas também. O que eu pensei disso foi checar se o valor do próximo é o valor que eu estou buscando e aí remover o próximo. Não? Muito mais fácil. Você tem que decidir, eu sou um nó que deve vazar da lista? Se eu devo sair da lista, o que é que eu preciso fazer? Retorna o próximo, só isso. Ó, olha como é simples, ó. Faz de conta que eu tenho que vazar da lista. Eu descobri, ó, se acabou a lista, então não tem o que fazer, né? Retorna nulo. Se eu tenho que vazar da lista, ó, eu tenho que pegar o beco, porque eu sou o cara que tem que sair. Quem é que vai ficar no meu lugar? Eu tenho que sair da lista. Quem vai ficar no meu lugar? O meu próximo. Eu acabei de sair da lista. Quando eu disse para o cara que me chamou que quem fica no meu lugar é quem está na minha frente, acabei de sair da lista. Pulei fora da lista. Faz sentido? Faz, né? Agora, e se eu tivesse que remover todas as ocorrências de um determinado valor? Esse daqui é mais capcioso. Vamos imaginar que eu tenho uma lista com 5, aponta para o 6, que aponta para o 1, que aponta para o 5, que aponta para outro 5, que aponta para o, sei lá, para o nulo. Eu quero remover todas as ocorrências do 5. O que é que muda no meu algoritmo? Esse aqui é bem safado. Esse daqui vocês precisariam de muitos minutos queimando a cabeça para chegar no resultado. Então vamos lá. Vamos pensar aqui na recursão, tá? Na nossa recursão, ela está indo, ela está andando. Eu chamo a recursão, que chama a recursão, que chama a recursão, que chama a recursão. Só que até agora eu chegava na ação que eu precisava fazer e aí eu quebrava a recursão e aí eu já retornava o valor. Ok? Se eu quiser realmente ver todos, eu posso fazer uma inversão de ações. Eu chamo a recursão primeiro e só na volta que eu realizo a ação. E aí eu consigo fazer as coletas. Então vamos lá. Imagina assim, ei, apaga todos os 5. Aí ele, beleza, ei, apaga todos os 5. Eu não me mato logo de cara, tá certo? Ei, apaga todos os 5. Apaga todos os 5, apaga todos os 5. É que nem aquele negócio de impressão ao contrário. A gente primeiro chama a recursão e a gente só imprime depois da recursão. Aqui é a mesma coisa. Eu chamo a recursão e agora eu só apago no retorno. Ei, eu não existo não, eu sou X. Aí você diz pro cara quem é o próximo dele. Aí ele diz, ei, eu não existo não, o próximo é quem está na minha frente, é esse. Aí ele diz, eu também não existo não, o próximo é quem está na minha frente, esse. Ei, eu existo. Aí ele se devolve, ei, eu existo. Aí se devolve, ei, eu não existo não, o meu próximo é esse cara aqui. Você está vendo? A recursão vai e a ação só acontece na volta. Em termos de código, é muito simples, basta fazer o quê? Isso. Na hora que eu subir a recursão, o que foi que eu acabei de fazer? Primeiro eu faço as chamadas recursivas, agora eu tenho certeza que ele vai até o final, vai até o último elemento, e depois que ele chega no último elemento é que ele começa a fazer os testes. Se eu fizesse isso, assim que eu chegasse no elemento, eu já saía fora. Agora não, eu forço ele até o último que chama, e agora as ações estão sendo feitas de trás para frente. O último
roda esse código e retorna. O penúltimo pega o retorno dele, roda esse código e retorna. E aí ele pega o retorno dele, roda esse código e retorna. E aí eu tenho as ações sendo construídas de trás para frente. Então é sempre assim. Quero expandir até o último para só depois realizar a ação, eu jogo a recursão para o começo. Quero realizar a ação para o primeiro, eu jogo a recursão para o final. Estamos de boa? Pegaram aí o macete do Paranauê? Então, é a mesma coisa que imprimir antes, print velho. Ou imprimir depois. Quando você imprime depois, você imprime de trás para frente. Quando você imprime antes, você imprime antes dos coleguinhas. Tudo bem? Beleza? Aqui foi a ideia? Tá. Vamos fazer aqui um exercício de listas, já pensando em árvores. Você quer fazer o seguinte código. Você quer saber se duas listas são iguais. Então, você vai ter uma função equals, que você recebe dois nodes. O node A e o node B, que são nodes. E você quer retornar se as listas são iguais ou diferentes. Olhando a partir dos nós. Você recebe, por exemplo, o head das duas listas. Vamos fazer de conta aqui. Vamos montar aqui. Eu tenho minha primeira lista aqui. E eu tenho a segunda lista aqui. Essa daqui vai ser a lista A. E essa daqui vai ser a lista B. E eu quero saber se as listas são iguais. Equals lista A.head e lista B.head. Entenderam aí qual é o problema? Eu passo a cabeça das duas listas e pergunto: ei, essas listas são iguais? O único acesso, a única informação que ele tem é o nó que ele está olhando agora. Beleza? A gente tem que fazer isso de forma recursiva. Ah, mas eu podia fazer um for. Pode, mas tem que fazer recursivo, porque quando a gente estiver na árvore, a gente vai fazer recursivo. E aí, a gente sempre vai pensar aqui qual é o mais fácil. Sempre qual é o mais fácil e deixar os problemas para o final. Em que casos? Qual é o único caso em que você tem certeza que esses dois nós são iguais? Esses dois nós representam listas, né? Porque eles podem ter o próximo. Você tem a certeza de que eles são iguais. Qual é o único caso? Bora, caso base, mais simples de todos. Quando é que eu tenho certeza que A é igual a B e eu posso retornar true? Perfeito, quando os dois estão vazios. Não tem mal, os dois são iguais porque eles não existem. Então, se A é igual a nulo e B é igual a nulo, então não tem mal o que questionar, eles são vazios. Agora a gente vai para o caso. Quando é que você tem certeza que eles são diferentes? Bora lá. Tem 3 casos em que você sabe que eles são diferentes. Quando um está vazio e outro está... Perfeito. Se um existe e outro não, com certeza eles são diferentes. Concorda? Se apenas um deles carrega valor, então eles são diferentes. Então, se A for igual a nulo ou B for igual a nulo, então retorna falso. Você sabe que os dois não podem ser vazios, ambos, porque senão ele tinha caído nesse if aqui. Aqui você sabe que se um deles é nulo, se A for nulo ou B for nulo, mas ambos não são, então um deles existe. Se pelo menos um, se apenas um não existe, então é falso. Qual é o outro caso em que você sabe que eles também são diferentes? Aqui você está na linha que você sabe que ambos existem. Em que caso eles são diferentes? Os valores, né? Então, se o valor de A.value for diferente de B.value, então você sabe que eles são diferentes.
retorne false. Aí você agora vai para o último caso. Ué, eu sei que os valores são iguais. Eu posso afirmar que as listas são iguais? Não, porque você acabou de analisar esse nó, né? Então o que é que você faz? Você joga o problema para quem? Para o próximo. Ei, não consegui resolver na instância em que eu estou. Me diz se vocês dois são iguais. A.next e B.next. Joguei o abacaxi para frente. Quando é que vai dar? Quando é que eu vou ter certeza que forem iguais? Quando eu percorrer toda a lista par a par e ele chegar no nulo. Aí quando ele chegar no nulo, pronto. Aí ele retorna true, que 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 retorna true. Isso daqui, só por curiosidade, a gente não tem como expandir esses casos, a gente chama de recursão de cauda. Quando a chamada recursiva é a última chamada emendada no return. Essa daqui é a recursão mais simples de otimizar. Ele internamente transforma isso daqui facinho como se fosse um for. Entendeu? Porque ele simplesmente empilha todos os casos e aí ele transforma internamente isso daqui como se fosse um for. Então você tem a recursão, que ela é invocada aqui no retorno. Tudo bem? Então, ó, que legal. Sei como dois nós são iguais. Pegando esse macete aqui, a gente poderia construir vários outros métodos. Por exemplo, quero clonar um nó. Note. De forma que se eu quisesse criar uma nova lista, eu poderia fazer algo como, exemplo, lista C é uma nova lista onde o head dela é o clone de lista A.head. Entendeu? Então eu estou pedindo para ele clonar a partir desse nó e me trazer uma outra lista de nós. Ele vai percorrer clonando tudo. E a construção é simples, olha. Que seria o caso mais simples aqui? Você tem que clonar um nó e você tem que retornar o nó que é clone desse nó. Qual é o caso mais simples? Ambos não, eu só tenho um nó que é o meu parâmetro. O parâmetro ser vazio. Se esse nó não existe, o que é o clone dele? Nenhum. Retorna vazio. Caso esse cara exista, o que é que eu tenho que fazer? Criar um nó, na verdade. Criar um nó, cujo valor é quem? O valor do nó que eu estou clonando. E cujo next é quem? Quem vai ser o next desse nó que eu estou clonando? O clone do next desse nó. Acabei de criar um nó. O next dele é o clone do next do nó atual. Olha que coisa elegante. Se eu não existo, eu não existo. Se eu existo, eu vou me criar. E o meu next vai ser o clone do next do cara. E aí ele vai criar e o next dele vai ser o clone do next. O next dele vai ser o clone do next. E assim a gente consegue clonar uma lista inteira. E tem várias variações legais dessa brincadeira aqui, né? Mas vocês veem que tudo aqui é a compreensão de como funciona a recursão, aliado a um punhado de controles que me permite ir e voltar nessa recursão. Tudo bem, estamos prontos para as árvores. Se a gente entendeu isso daqui, as árvores somos nós e o jardineiro é Jesus. Vamos lá. Como é que funciona aqui a nossa árvore? A nossa árvore, a gente tem uma lista que segue em dois caminhos. Esquece, por enquanto, a lógica de menores à esquerda e maiores à direita e não ter repetição. A gente começa da árvore livre, tá certo? A regra é, eu tenho um nó
esse nó, vamos aqui para a teoria, esse nó vai ter os dois filhinhos dele, o left e o right, e cada um desses nós vai ter os filhos dele também, o left e o right. Left e right. E isso pode se estender, não necessariamente ela tem que estar balanceada, onde os níveis estão preenchidos. Eu, por exemplo, poderia ter isso daqui. Left, left, right, right. Isso daqui é uma árvore ainda, ela não está balanceada, mas ela existe, tá certo? Isso daqui é uma ideia de árvore. Vamos agora pegar alguns termos que a gente vai precisar. Deixa eu pegar aqui. Ó. Profundidade é o nível relativo ao root. Então, o root, ele tem nível 1, profundidade 1. Os filhos do root têm profundidade o quê? 2. Os netos do root têm profundidade 3. E os bisnetos do root têm profundidade 4. Por aí vai, tá certo? Então, profundidade é o quão longe do root eu estou. E a altura é o contrário, tá? Então, profundidade é em relação ao root. A profundidade é uma característica do nó em relação à árvore. Mas a altura, ela está relacionada ao meu filho mais a minha perna, né? Ao meu neto mais distante. Então, por exemplo, a altura desse nozinho que está bem aqui é 1, porque ele não tem filhos. A altura desse daqui é quanto? 2, porque ele tem um nível de profundidade aqui, pensando nele. A altura desse daqui é 3. A altura desse daqui? A altura desse daqui é 1, mas a altura desse daqui é o quê? 4. Por quê? Porque esse filho aqui tem a altura 3 e esse aqui tem a altura 1. Ele vai olhar para os dois filhos, ele vai pensar no filho mais alto e ele vai estar um nível a mais do que o filho mais alto. Qual é a altura desse daqui? 1. E a altura desse daqui? 1. E a desse daqui? 2. E a desse daqui? 5. Porque ele olha para os dois. Ei, tu tem altura quanto? Tenho 4. Tu tem altura quanto? Eu tenho 2. Então eu sou 1 a mais do que o maior dos dois. Eu sou o quê? 5. Tudo bem? Então se eu quisesse calcular a altura do pai, eu não tenho como calcular a altura do pai sem saber a altura dos filhos. Para saber a minha altura, eu tenho que perguntar: ei, filho da esquerda, qual é a tua altura? Ele vai dizer: sou 7. Aí ele: ei, filho da direita, qual é a tua altura? Aí ele diz: sou 15. Ah, então eu sou 16. Recursão. Eu disparo para os dois lados. Quando esse cara pergunta aqui para os dois: ei, qual é a tua altura? Peraí, eu não sei. Ei, qual é a tua altura? Ele diz: a minha altura é 1, porque eu não tenho filho nenhum. Não, ele pode perguntar para o filho: ei, qual é a tua altura? Eu não existo, então eu sou 0. E a tua? Eu também não existo, eu sou 0. Se esse daqui diz que não existe, é 0. E esse é 0, qual é a minha? 1. Aí ele retorna. Ah, eu só tenho a altura desse, tenho que perguntar para a altura do outro. Ei, filho, qual é a tua altura? Ele diz: rapaz, espera aí. Qual é a tua altura? Aí, qual é a tua altura? Ele diz: rapaz, eu sou 0. E qual é a tua? Espera aí um instante. Esse retorna 0, esse retorna 0. Ele olha para os dois e diz assim: eu sou 1. Aí ele diz: olha para os dois e diz assim: eu sou 2. Aí ele olha para 3, 2 e 0 e diz: eu sou 3. E assim a informação vai sendo construída de baixo para cima. Algoritmo simplesinho. Diferença aqui, bora, vamos aqui ver como seria simples a nossa construção. Agora a gente vai pensar sempre em 2 caminhos e não no caminho só. Então, vou deixar aqui só o node, só que o meu node aqui vai ter left e vai ter um right. Como seria para perguntar qual é a altura de um nó? Oi. Diz. Ah, tá pensando. Qual é a altura desse nó? O que seria o caso base? 0. Se eu não existo, então qual é a minha altura? 0. Se eu existo, eu tenho como responder a pergunta? Não, eu tenho que perguntar para quem? Ei, filho da esquerda, a altura do filho da esquerda é... Qual é a tua altura, filho? A altura do filho da esquerda, node left.
E quem é a altura do fio da direita? A altura do fio da direita é a altura do fio da direita, right? Agora eu tenho como saber qual é a minha altura, né? A minha altura é o maior dos dois mais 1. Então eu vou retornar math.maxInt, o maior de left e a altura do right mais 1. Ué? Ah, não, isso daqui não é assim não. MaxInt é o maior valor possível de um inteiro. Como é que eu sei só o maior valor? Tem uma função não para saber o maior valor de uma coisa? Não. Ah, vocês entenderam. Eu vou fazer if else não. Vocês estão com preguiça. Maior é igual. If out right maior que maior recebe out right return maior mais 1. Beleza? Então pronto. Vários dos outros algoritmos dos exercícios de árvores, eles são pequenininhos também. É para a gente fazer todas as atividades de árvore, porque diferente dos exercícios dos outros blocos, onde a gente acabava fazendo muitas funções, como aqui é um setup maior, cada um vai ser uma função praticamente. Então, por exemplo, inverter é inverter esquerda e direita. Inverter uma árvore binária. Pega o filho da direita e troca com o filho da esquerda. Clonar. A mesma coisa que a gente fez para a lista, a gente vai fazer para quê? Para árvores. E tudo aqui é soma e mínimo. Então, assim, são vários exercíciozinhos de uma função. Legal, consegui mais notas. Vários exercíciozinhos de uma função. Agora eu só preciso falar sobre serialização e percorrimentos. Se você tem uma lista, é fácil imaginar como transformar isso daqui num texto e destransformar em texto e construir a lista. Se eu digo, constrói uma lista com os valores 5, 6, 9, 4, você já entendeu que são 4 nós e um está depois do outro. Mas se eu disser, constrói uma árvore com 5, 6, 9, 4, e a tua árvore não tem estrutura de formatação, como seria? 5 que olha para o 6 e depois vai para o 9 e depois vai para o 4? Ou então seria 5 que vai para o 6 e depois para o 9 e depois para o 4? Ou então 5 para o 6, você percebe que tem um zilhão de formas de pensar em como esses elementos vão ficar ordenados? Então, primeiro a gente vai falar sobre percorrimentos. Existem 3 percorrimentos principais numa árvore. Então vamos pensar aqui, eu tenho 5, aqui eu tenho 7, esquece menor maior, tá? Vamos só colocar qualquer valor. 5 que olha, que aqui tem o 7, aqui tem o 2, aqui tem o 8, aqui tem o 3, e aqui tem o 9, que tem o 4, 9 tem o 4. Pronto, vamos deixar a nossa árvore assim, tá? Todos os percorrimentos, eles são um contorno da árvore com regras diferentes. Então, você imagina que você vai contornar ela, contornar mesmo, tá? Não é aquelas coisas de criança. Contornar, 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 contornar. E aí as regras de quando o nó entra no percorrimento são as seguintes. Eu tenho 3 nomes de percorrimento. Um que se chama, e ficou ruim que ficou na linha, né? Um que se chama pré-order, um que se chama in-order e o outro que se chama pós-order. Tudo bem? Pré-order, in-order, pós-ordem. Qual é a regra? É a seguinte. No pré-order, eu vou estar passando pela esquerda do nó, left.
No pós-ordem, eu vou estar passando embaixo do nó. Down. E no pós-ordem, eu vou estar passando à direita do O. Right. Tudo bem? Então, vamos lá. Pensando no pré-order. Eu comecei bem aqui. Pré-order é na esquerda. Passei na esquerda do 5, tá vendo? Então, eu adiciono 5. Passei na esquerda do 7, adicionei o 7. Passei na esquerda do 2, adicionei o 2. Passei na esquerda do 8, adicionei o 8. Passei na esquerda do 3, adicionei o 3. Passei na esquerda do 9, adicionei o 9. Passei na esquerda do 4, adicionei o 4. Qual é a sequência dos nós da árvore no pré-order? 5, 7, 2, 8, 3, 9, 4. De boa? Entenderam o macete aí? Se eu tivesse pensando no in order, qual seria a sequência? Não adiciono 5, não adiciono 7. Ops, passei embaixo do 2. 2. Quem é o próximo que eu adiciono agora? 7. E agora, quem é o próximo? 3. E agora? 8. E agora? 5. Passei embaixo do 5, tá vendo? Ó? E agora? 9. E depois o 4. Então, a minha sequência é 2, 7, 3, 8, 5, 9, 4. E se fosse no pós-ordem, seria como? Quem é o primeiro que eu adiciono? Pós-ordem é à direita. Quem é o primeiro que eu adiciono? O 2. Ó, passei na direita do 2. É sempre esse mesmo caminho aqui, tá certo, pessoal? Eu sempre estou andando na linha vermelha. A diferença é quando eu insiro o nó. Então, eu estou na esquerda do 5, passei na esquerda do 2, passei embaixo do 2, passei na direita do 2, adicionei o 2. Passei embaixo do 7, passei na esquerda do 8, passei na esquerda do 3, embaixo do 3, na direita do 3. Adiciono 3. Passei na direita do 8, adiciono 8. Passei na direita do 7, adiciono 7. Passei embaixo do 5, na esquerda do 9, na esquerda do 4. Ó, na esquerda do 9, embaixo do 9. Na esquerda do 4, embaixo do 4. Na direita do 4. Na direita do 9. Na direita do 5. Tudo bem? Então, pré-order, in-order, pós-ordem. Vamos ver se vocês entendem isso daqui agora, se a gente pensar na lógica. A lógica. O meu filho e o meu filho da direita. Right. Se eu quero fazer um pré-order, eu devo me imprimir, me expressar, me processar antes, no meio ou depois dos meus filhos. Quero fazer um pré-order. Eu devo me processar antes, entre ou depois dos meus filhos? Bora lá. Aí agora eu vou tentar transformar isso que a gente viu na chamada recursiva. Na chamada recursiva, eu tenho que decidir a ordem com que eu vou realizar as ações. Eu tenho que em algum momento me processar, eu tenho que em algum momento chamar a recursão para o meu filho da direita, e eu tenho que em algum momento chamar a recursão para o meu filho da esquerda. Vou ter que fazer essas três coisas. E dependendo disso, é que eu tenho pré-ordem, pós-ordem e ordem. A ordem disso define o tipo de percorrimento. Qual dos três percorrimentos, pré-order, in-order ou pós-order, eu me processo, eu me imprimo antes dos meus filhos? Por exemplo, pensa no 5 e nos filhos dele. No pré-order, ele está entrando antes ou depois dos filhos? Do 7 e do 9. No pré-order, ele está indo antes do 7. Então, ele tem que ficar antes da chamada recursiva. Aí eu peço no pré-order, eu sempre estou antes dos meus filhos. Então, eu chamo a recursão. Eu, primeiro, me imprimi. Aí, agora eu chamo a recursão para o meu filho. Aí ele pensa, eu primeiro, me imprimi. Aí eu chamo a recursão para o meu filho da esquerda. Aí ele pensa, eu primeiro, eu me imprimi. Aí eu retorno a recursão, eu já me imprimi, né? Agora eu chamo para o meu filho da direita, eu primeiro, eu me imprimi.
Aí eu chamo a recursão. Eu primeiro, eu me imprimi. Aí eu retorno a recursão, que retorna a recursão, que retorna a recursão. Eu primeiro, eu primeiro. Então o pré-order sou sempre eu antes dos outros. No pré-order, eu, o pai, sempre se imprime antes dos filhos. Qual dos dois você acha que é? Como seria o in order? Onde é que eu estarei? Eu estarei entre ou depois dos filhos? Aqui ou aqui? O in order. No meio ou no fim? O in order, ó. Quando é que o 5 vai se imprimir? Quando todo o ramo da esquerda tiver sido impresso, correto? Então, ó, todo o ramo da esquerda é impresso, aí sim o 5 é impresso, e aí por aí vai. Então, o nó, ele sempre é impresso depois do filho da esquerda e antes do filho da direita. Por isso que a gente tem um in order. Então, isso daqui, eu entre os meus filhos, é o in order. Então, o que seria o pós-order? No pós-order, eu sou impresso depois dos filhos. Eu chamo impresso, mas isso seria processado. Eu sou processado antes, durante ou depois dos filhos. Então, se a gente tivesse aqui em código, vou fazer aqui um print da árvore, tá? Se eu quisesse um pré-order, eu faria algo assim. Print ln node. Aí eu chamo print para node.left e eu chamo print para node.right. Isso daqui é um pré-order. É fácil de enxergar? Eu me imprimo antes de chamar o código, a função para os meus filhos. Isso seria um in order. Eu me imprimo depois do cara da esquerda, e isso daqui seria um pós-order. Eu me processo, eu me imprimo depois dos dois serem impressos. Depois dos dois serem impressos. Foi? Tranquilo? Fácil de visualizar? Faz sentido isso daqui? Faz sentido isso daqui, sim ou não? Faz, né? Só que isso daqui, só isso daqui, ainda não é suficiente para eu reconstruir a árvore. Porque se eu dissesse, ei, a sequência de percorrimento é pré-order e vai ser 5, 7, 2, 8, 3, 9, 4. Só com isso daqui, eu ainda não consigo reconstruir. 5, 7, 2, 8, 3, 9, 4. Porque eu poderia ter uma árvore que só vai para baixo. 5, 7, 2, 8, 3, 9, 4. Para poder fazer a serialização, eu preciso também dos pontos de parada. Eu poderia, se eu fizesse assim, ó. A minha ordem de árvores é 5, 7, 2... nada, nada, não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui, 8, 3, x, x, 8x, 9x, 4x. Isso daqui é uma árvore completa, inclusive incluindo os nulos, tá vendo aqui, ó? Eu tenho tudo incluindo os nulos. Todos os folhas, que são esses nós que não têm filhos, eles têm a marcação de nulos. Se eu te disser que é 5, 7, 2, 5, 7, 2, nulo, nulo, 8, 3, nulo, 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 9, nulo, 4, nulo, nulo. Com essa informação aqui, a gente consegue reconstruir a árvore. Tá vendo? Ó? Vamos pensar aqui como é que eu faço. A ideia é a seguinte.
Tá vendo essa lista de informações aqui? Você vai se construir e passar essa lista para os seus filhos. Então o algoritmo é o seguinte, você pega, ok, eu tenho que me construir, aí você consome um elemento da lista. 5 existe? Existe. Então eu me crio e eu sou o 5. Aí você passa a recursão para o teu filho da esquerda. Ei, filho da esquerda, se constrói utilizando essa lista. Ó, você já comeu 5, tá vendo? Ó. Aí o filho da esquerda consome o próximo elemento, 7. 7 existe? Existe. 7 existe? Existe. Então eu me crio e digo, ei, filho da esquerda, se constrói usando essa lista. Aí o filho da esquerda diz, beleza, peraí. O filho da esquerda consome o 2, se cria e diz, ei, filho da esquerda, se cria utilizando essa lista. Aí o filho da esquerda diz, ok, quem sou eu? Ops, eu sou um X, eu não existo. Então o que é que ele retorna? Ele retorna nulo. E na hora que ele retorna, a gente cria o vínculo. Porque lembra, a gente dispara a função para realizar a ação e faz a costura no retorno. Aí eu digo, ei, filho da direita, se constrói utilizando essa lista. Aí ele vai dizer, ok, eu não existo. E aí retorna. Como eu já criei os meus 2 filhos, eu retorno. Ah, eu esqueci de retornar o... Ah, não, tá certo, né? Aí o cara diz assim, ei, filho da direita, se cria. Aí ele vai criar o 8. O 8 vai criar o 3. O 3 vai criar com X. X vai retornar para o 8. O 8 vai botar um X bem aqui. O 5 vai chamar para o próximo, que vai ser o 9. O 9 vai criar o X e retorna. O 9 vai criar o 4. O 4 vai criar um X e X. Então, com isso daqui, a gente consegue criar a nossa estrutura. O que é que tem ainda de desafio aqui? Como é que eu passo um vetor e eu consigo comer o primeiro elemento dentro do vetor? Tá vendo? Eu quero fazer um push front. Se você tem um vetor, function main, no meu array vai ser um vetor de inteiros 2, 3, 1, 6, 8, 9, 4. Como é que eu me livro do primeiro elemento? Como é que eu me livro de qualquer elemento aqui no caso? Pode fazer assim, ó. Eu vou usar um slice. Eu vou me livrar do primeiro elemento. Vou pegar do primeiro para o final. Na hora que eu imprimir agora esse array, o que é que eu vou ter? 3, 1, 6, 8, 9, 4. Então, sempre que eu fizer isso, eu estou comendo o primeiro carinha. De boa? Ok. Só que se eu passar isso para uma função, a função não vai conseguir fazer isso. Func, pop, front. Um array que é um vetor de inteiros. Se eu passar isso para uma função, a função não vai conseguir fazer isso, porque ela vai estar criando aqui uma nova variável local, ao invés de alterar a variável da função main, pop, front, array. Quais são as opções? Como é que eu consigo alterar esse carinha de fato aqui? Quais são minhas 2 opções aí? Primeira opção, eu boto esse cara como um ponteiro para acessar a original. Fica uma sintaxe meio feinha, mas resolve. Na hora que eu uso o ponteiro, eu passo o original. Tá vendo? Segunda opção é fazer o que o append faz. O que é que o append faz? Ele retorna o novo bloco. E aí eu teria que fazer o que? A mesma coisa que o append faz. Tá vendo? Array recebe o resultado de pop front de array. Então,
primeiro exercício do bloco é o exercício de serializar. Foi esse algoritmo que a gente acabou de fazer agora. E ele usa essa lógica. Ele te dá, isso aqui eu fiz com outra turma, ele te dá um vetor de strings, aqui eu fiz usando as duas abordagens com eles. Ele te dá um vetor de strings e quer que você reconstrua, que você construa a lista. E aí você vai ver, ainda tem algum elemento para eu vetor de strings. Ok. Beleza. Ainda tem algum elemento para eu consumir? Não, então eu posso retornar nulo. Se tiver algum elemento para consumir, eu pego o primeiro elemento. Tá aqui o asteriscozinho, tá vendo? Pego o primeiro elemento. E eu faço o quê? Eu corto o primeiro elemento da lista. É só pensar que todos os cantos que tem esse valor, você vai ter que colocar o asteriscozinho. Corto esse elemento da lista. Se esse elemento for nulo, eu não preciso me criar, eu retorno nulo. Se esse elemento existir, eu vou transformar isso daqui, que era um texto, para inteiro, vou criar um nó baseado nesse elemento e vou repassar a chamada para os meus filhos. Então, o único desafio aqui é transformar a lista em ponteiro. Mas a recursão é trivial. Pego um valor, consumo esse valor, me crio e chamo meu filho da direita e da esquerda, dizendo, ei, consumam essa lista e vão para o próximo. Consumam essa lista e vão para o próximo. Então, quando a gente entra e sai, eu tô usando aqui um objeto compartilhado. É o mesmo objeto entre todas as invocações. Então, esse mesmo objeto ele vai sendo consumido tanto pelo pai, quanto pelo filho, quanto pelo neto, até que todos os tokens sejam consumidos. A lógica aqui é bem simples. O desafio aqui é só essa manipulação inicial de a gente entender que eu tenho que fazer um pop front. Tem outra forma de fazer isso? Tem trocentos milhões de formas de fazer isso. Mas a gente precisaria de alguma forma para controlar quantos elementos daqui eu já consumi. Eu podia retornar o inteiro, dizendo quantos elementos eu consumi. Eu podia retornar o próprio vetor, dizendo qual é a estrutura do vetor depois de consumi-lo. Eu podia empacotar esse vetor dentro de uma struct, para não ter que ficar usando essa sintaxe feiosa. Eu podia fazer um monte de coisa, tá? Os exercícios todos, eles já te dão de cara uma função para imprimir a árvore, para você fazer o seu debug. Ó, aqui, ó. Aqui, deixa eu ver qual que eu tô. Retorne nulo. Ué. Peraí, deixa eu só ver se eu tô no código certo. Serial. Tudo bem. Tá vendo isso daqui que tá aparecendo de cara? Então você sempre vai ter a arvorezinha para você enxergar. Ela só é difícil de entender left e right porque a impressão dela é feita nas linhas. Então, você pode imaginar que o cara que está em cima é o left, mesmo que seria um left assim. Você teria que ficar olhando para lá, entendeu? Olhando para lá com o seu left para cima. Consegue enxergar ali o 0 que é o left? O 0 é o left do 0, que é o left do 2. Então, é como se fosse um bonequinho. Como se fosse um bonequinho assim, né? A tua árvore tá de fato assim. Teu bonequinho, ele tá aqui, a cabeça do bonequinho, aqui o braço da esquerda e aqui o braço da direita.
Aqui os olhinhos estão para cá. Ele está olhando nessa direção, esquerda e direita. Então a árvore ela vai ficar assim. Tá certo? Então esse daqui é o filho da esquerda desse cara e esse daqui é o filho da direita. Esse é o filho da esquerda do cara e esse daqui é o filho da direita. Porque se a gente fosse imprimir ela deitada, o código até tem, né? Mas é muito feioso, entendeu? Então a gente já tem esse código de cara aí para poder enxergar as operações dentro da árvore, tá? E aí a gente vai brincar de chamar as recursões. Então o que é que a gente tem aqui, ó? Lendo uma árvore a partir do serial, foi o que eu acabei de fazer com vocês, mostrando a árvore formatada. Vocês vão fazer uma recursão parecida com essa, só que essa daqui você tem as linhazinhas, tá vendo bonitinho? Você chama primeiro o filho da esquerda, depois depois você faz o outro. Esquerda, eu e o outro. Então isso daqui é um in order. Primeiro é o meu filho, primeiro é o meu filho da esquerda, depois sou eu, depois é o filho da direita. Filho da esquerda, eu e filho da direita. Um in order seria o que vocês veem nos diretórios. Quando vocês fazem um tree, tá vendo aqui um tree? O tree vai primeiro o root, depois... Não. Peraí. Quando sou primeiro eu e depois os filhos, é pré-order, né? Exatamente. Primeiro eu e depois os meus filhos. Primeiro eu, depois o meu filho da esquerda e aí por aí vai. Isso daqui é um pré-order. E esse daqui que a gente vê eles assim é um in order. Primeiro o meu filho e depois eu e depois o outro filho. Aí aqui a lógica da recursão é bem simples, é só a recursão onde eu sempre digo para o meu filho qual é a profundidade dele. Eu sou profundidade 1, então eu me imprimo colado. O meu filho vai ser profundidade 2, ele imprime 2 vezes o tab e assim dá para imprimir todos os elementos. Todos os códigos de árvore, ele por incrível que pareça são simples. Qual é o único que vai ser difícil aqui? Caminho até o nó. Esse daqui talvez seja o único que queime um pouquinho de cabeça. Porque a gente vai... Árvore F. Puxa, tá dando runtime, não era para dar runtime. Tenho que ver porque tá dando runtime. Nesse daqui, a gente quer saber qual o caminho até chegar no objeto. Como aqui a gente não tem árvore, não é a binária de busca, a gente pode ir em ambas as direções. É que nem o labirinto, sabe? Que você pergunta, ei, como é que eu saio do labirinto? Você sai percorrendo todos os ramos da árvore. E aí, se algum deles retornar, ops, achei o elemento, você sai coletando a resposta. Um aluno me fez uma pergunta ontem interessante. Quando é que árvores são usadas para modelar alguma coisa? O que é que vocês acham? Árvore é algum conhecimento útil na vida? E quando é que árvores são utilizadas? A resposta pode parecer um pouco triste, né? Mas dificilmente a gente modela coisas assim, né? Da vida real como árvores. Normalmente a gente modela como grafos. Grafos é tipo a árvore, só que ao invés de só ir numa direção, eu posso voltar, certo? A gente poderia olhar para os exercícios que a gente fez de labirinto perfeito como árvores, porque eles sempre se expandiam e nunca tinha loop.
A partir do momento que a gente faz um buraco ali, eu posso ter um loop, aquilo dali já vira um grafo, porque eu posso chegar para outro caminho a partir de um local. Onde é que árvores são utilizadas em computação? Principalmente para modelar banco de dados. Então, banco de dados usa normalmente árvores de consultas com blocos de dados nas pontas. Então, banco de dados internamente usa árvores para fazer consultas. Então, buscas, consultas são árvores. Os outros algoritmos são massivamente em grafos, só que os exercícios que vocês viram de busca em profundidade, busca em largura, eles são exercícios tanto de árvores quanto de grafos. E a gente vai fazer alguns deles para árvores nas aulas das semanas que vem. A gente provavelmente ainda vai ter 2 ou 3 aulas de conteúdo e aí a gente acaba o conteúdo do semestre, que seriam ordenação, ainda a gente vai ver árvore binária de busca e tabelas hash. 3 conteúdos dá para ver em 3 aulas. Ordenação dá para ver em uma aula, porque a gente já passou o semestre todinho vendo recursão, então é fácil. E o resto do semestre provavelmente vai ser para vocês colocarem em dias as atividades, ok? Então, nosso planejamento está mais ou menos no prazo, porque essa daqui é a 12ª semana de aula. Eu acho que eu só faltei uma semana e as outras eu dei pelo menos uma aula na semana, então a gente está mais ou menos no prazo. Como nós não perdemos aulas fazendo provas de primeira e segunda chamada, eu já consegui dar quase todos os conteúdos da disciplina. Amanhã a gente vai fazer um teste, né, que entra como uma nota. Semana que vem a gente vai ter a repetição dele, que eu vou fazer em 2 rodadas. Como é que funciona? Para você não dizer, eu fui pego de surpresa, não sabia que tinha que programar em papel, nunca tentei fazer código em papel, tentei fazer nem grafite eu tenho. Você vai fazer amanhã e aí você vai fazer a mesma coisa, aí a gente negocia se vai ser na semana que vem ou na outra semana. Certo? E os conteúdos são os que a gente viu no semestre. Então, o que é que eu sugiro? Que você dê uma revisada, só pelo menos revisar. Um teste em papel, ele não tem rigor de sintaxe. Esqueci o parêntese, errei o ponteiro, errei o canto do ponteiro. Né? É aquela questão que você diz se entende aquele conteúdo. Então, vou pegar principalmente as atividades base, as atividades principais que a gente fez durante o semestre todo, e vai ter uma mistura entre conceito e algoritmo, tá? Então, a gente faz amanhã, você pode imaginar como se amanhã fosse o teste, mas se você tirar nota boa, fica valendo a nota, tá certo? Então, você imagina que se fosse colocar na linguagem dos outros professores, você poderia imaginar que é a primeira e segunda chamada. E aí você pode ficar com a melhor das notas. Fica mais fácil de entender assim? Ok? Mas se você faltar amanhã e faltar na avaliação do outro, aí você me atrapalha demais, aí eu não tenho o que fazer. A prova vale 10. A gente pode imaginar que a prova vale 10. Não, árvore não, é só para trás. É só o que a gente deu até a semana passada. Mas assim, entenda. Meu Deus, o que é que eu tenho que estudar? Não é sobre estudar. Você fez os projetos que tinha que fazer? Porque, por exemplo, se eu peço uma atividade, faça o apagar, apagar no final, escrever no editor de texto. Como é que seria isso? Se você não fez o editor de texto, você não vai fazer a questão, entendeu? Suponha que você tem a princesa. Como seria a princesa usando listas? Faça a princesa usando listas. Se você não fez a princesa e não sabe usar listas, você não sabe fazer a questão. Então, é muito assim. Então, tem mais ou menos uns 40% de teoria, 30%, 40% de teoria, que aí você teria que responder para que serve uma estrutura, quando é que ela é melhor do que outra, isso a gente repetiu a exaustão, e revisar, principalmente os algoritmos principais, os clássicos, dos projetos que vocês já fizeram. Então, estudar tudo bem, revisar talvez as coisas que vocês fizeram, mas isso é rápido, e fazer o que vocês têm que fazer, meu povo. Entendeu? Não tem. Se eu soubesse que tinha que estudar, é só fazer o que tinha que fazer. E eu faço em papel justamente para
não ter dúvidas de idoneidade. Então, assim, não se preocupe, é normal você esquecer, se embananar, a prova está mal dimensionada, mas definitivamente dá para fazer um processo de comparativo. Ué, será que eu estou estudando direito? Será que eu consegui aprender o que devia aprender? Será que eu só dei branco, entendeu? Então, assim, a gente tem um mês ainda pela frente. E eu quero fazer logo nesse começo para a gente já ter, sei lá, ou ficar feliz ou ter um choque de realidade do tipo, vixe, eu não usei mais riado que devia, não consigo lembrar das coisas porque o GPT fez mais do que eu. Talvez. Show? Tudo bem? Então amanhã a gente tem isso. Isso é uma nota. Então a minha vontade é fazer com que a nota seja 30% do total. Então, o total é baseado nos exercícios que você fez e a nota só 30%. Tá certo? Ei, deixa eu fazer a chamada rapidinho.